Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Paulinho Melo, sou guia de turismo, responsável também aí pela Bora de Viagens. E hoje nós estamos com a missão de mostrar para vocês uma ilha do Cumbu totalmente diferente. Então a nossa proposta dentro desse roteiro de vivência ribeirinha na ilha do Cumbu é a de colocar vocês em contato com quem realmente vive e sobrevive a partir do que a floresta oferece. Nós estaremos visitando hoje empreendimentos que, de fato, são liderados por moradores da ilha, por empreendedores da ilha que residem na ilha do Cumbu. Então, o turismo que a gente busca praticar, de fato, é um turismo com propósito e que valorize principalmente esses atores, esses anfitriões. Sejam bem-vindos e bora ali no Cumbu. Pessoal, é o seguinte, não sei se vocês repararam aqui na frente, no Ribamar, a gente tem algumas coisas que estão sendo destruídas, Porque o que acontece? O nosso rio, ele enche e seca todos os dias, Ele fica nesse processo de transição todos os dias, Ele seca 6 horas, leva mais 6 horas para encher, Agora a maré tá enchendo, Tá enchendo, Paulinho? Tá secando? Tá. E aí, o que acontece? O Cumbu está sofrendo muito com esse processo, de erosão natural e que também tem a ação do homem que ele vai impactando aqui na margem, como a gente pode ver, Então, por isso que a gente vê uma questão de algumas quedas, algo nesse sentido, que acaba sendo de certa forma normal, Porque é madeira aí, então o pessoal tem que reconstruir, tá bom? E aí a gente está dentro de uma APA, tá bom? O que é uma APA? É uma área de proteção ambiental, uma unidade de conservação que visa ter o ordenamento desse espaço, Ou seja, a gente vai ter umas regrinhas no sentido de que a gente pode construir aqui, não pode construir ali, Só que, infelizmente, a nossa lei ambiental, ela é um pouco lenta, Então, só agora, o Cumbu já tem aí quase 40 anos de sendo uma APA, uma área protegida, e só agora, por exemplo, que o nosso órgão conseguiu fazer o plano de manejo, que é justamente o que vai dizer, mais ou menos, aí esse ordenamento, o que pode e o que não pode ser feito, tá bom? Então, esse processo acontece e aí, como a gente pode ver, para quem não conhece, o nosso açaí, como eu falei para vocês, o nosso açaí da ilha é o melhor açaí, Porque justamente ele se mantém através desse microecossistema que tem aqui, Que é por isso que chove tanto, o rio transpira, as plantas evapotranspiram, E tudo isso é um ciclo que alimenta o açaí, que alimenta o miritizeiro, Que tem as aningas. Então a gente vai ver que essas plantas que tem elas são maiores, a folha maior, ela joga mais água para a atmosfera. E aí fica nesse ciclo. Então Belém, por que Belém chove tanto? Porque Belém está inserida dentro desse microclima, que é a questão de precipitar, do sol. Então tudo isso, por isso que a gente diz em Belém que ou chove todo dia ou chove o dia todo, tá bom? Então, para quem não conhece, é dessa forma que Belém acontece. E como eu falei para vocês, a gente está na Belém Insular, a gente está dentro do território de Belém ainda, administrado pelo município de Belém, e a gente vai parando ao longo do nosso passeio aí para a gente dar umas falas para vocês, tá bom? Aproveita.
essa caixinha dá para fazer com a tala do jupati, que é mais forte do que a do miriti. Sim. Que a do miriti não Eles serve. usavam Ele é nas bem gaiolas antigamente, isso, né? é bem molinha, entendeu? E aí a gente já faz já as caixas, mas já faz com a tala do jupati e o miriti. Galera, rapidão aqui, ó. E aproveitando que a Silvia já tá dando aula dela. Pessoal, é o seguinte, só para reforçar para vocês, né? Aquilo que a gente falou lá na praça, né? Aquele nosso compromisso de tentar trabalhar aí com o turismo de base comunitária, né? Para, de fato, valorizar essas pessoas, né? Que são moradores daqui da ilha, né? Que sobrevivem a partir dessa relação equilibrada, né? Então, o que eles precisam da natureza, eles só tiram de fato o que eles precisam, né? Para poder produzir o seu material. E aí, durante a elaboração do nosso roteiro, encontramos a Silvia. Cara, potencial incrível, né? Então por que não trazer o pessoal aqui? E aí, hoje a nossa primeira parada assim, a gente define o roteiro de acordo com a maré, né? Então a gente veio aqui na Silvia, conhecer o trabalho dela, vai fazer o nosso café da manhã, o nosso lanchinho aqui, tá? E posteriormente a gente segue. E aí, amiga, eu queria já aproveitar, né? Pedir para ti falar um pouquinho, né? Como foi que tu começou esse trabalho, com o que tu trabalha, enfim. Dá teu show. Bom dia, gente. É um prazer receber vocês aqui e tá podendo mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu tenho também uma parceira que é de família, é a família toda que trabalha, desde o menor até o mais velho. Então, tipo assim, eles fugiram, todo mundo hoje. E me deixaram aqui com vocês, mas tudo bem. Eles são aqueles paraenses que fogem no fim de semana, tá? Pra ir pra praia. Pra ir pra praia. Então, eles olham pra Mosqueiro. O pirarucu, abano, chapéu, tudo da folha do coco. E tem outros que são as biojoias. Daqui a gente tira daqui mesmo o tucumã, o miriti, o jupati, o açaí, o fruto do miriti também. Tudo que a gente tira é daqui mesmo, do nosso espaço, do nosso mato. E também tem o óleo da andiroba, que a gente produz também daqui mesmo. Aqui a gente tem para mais de 200 árvores de andiroba, aonde a gente tira o óleo, que eu vou explicar depois para vocês ali o processo, que é um processo muito grande que a gente tem, que é quase um ano para se tirar o óleo. Então é um trabalho árduo, mas que vale a pena, né? Que é um anti-inflamatório muito bom. Aquela pessoa que está gripada também serve para garganta, né? E para várias outras coisas. Então fiquem à vontade. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá? Obrigada. Perfeito, galera. Ó, quem quiser se direcionar para fazer o café, pode ficar à vontade, tá? E aí aquilo, se vocês puderem incentivar o trabalho da Silvia levando alguma lembrancinha também, tá? Se tá maduro, ele vem em empate. Se ele sabe que tá maduro, ele abre. E a gente só consegue... E abre na árvore. E a gente só consegue abrir se serrar, e ele ela não. é alto como a castanha Muito do Pará. alto. Bastante alto. Muito linda, né, esse fruto. E essa é uma seria coisa... a castanha do Pará, que é um a pouco castanha... menor, né? Essa daqui é a castanha daqui mesmo, que a gente tem aqui no mato. É a única castanheira que tem aqui na ilha do Combu. Massa. A castanha de várzea. Então, ela é tipo a de terra firme, mas essa daqui é menorzinha e é mais docinha. Do que Interessante, eu acho que ela é mais hidratada também, Isso, né? Por ser de ela é várzea. bem mesmo mais oleosa também. E para tirar o óleo dela é maravilhoso. Vou explicar para vocês aqui o processo da andiroba. Aqui a andiroba é uma semente, né? Muito conhecida aqui no Pará como com seus óleos essenciais. Então, o que é que a gente faz aqui? Ela na árvore da andiroba, ela é assim, uma castanha. Quando ela cai, ela abre em vários pedaços. A castanha se desfaz, então, assim. Aí a gente vai no mato, a gente junta várias basquetas, rasa, por exemplo, essa rasinha aqui. Aí vem todo o processo. Depois que a gente junta, claro, quando ela cai, ela se enterra, né, no solo, na lama. Então a gente tem que ter um processo de lavagem. A gente lava, põe no sol, seca. Depois vem o processo de cozimento. O que é que a gente vai fazer? A gente coloca numa panela grande, cozinha por 45 minutos. Como é que a gente sabe que ela tá mole, que ela já tá boa? Ela vai mudar de cor, ela vai ficar mais escurinha, né? E a gente aperta quando tá mole e ela quebra. E geralmente verde ela não quebra. Aí vem o processo, a gente cozinha por 45 minutos. Depois que cozinhou,
Esfriou, a gente coa, tira a água e a gente reserva ela num cantinho durante 30 minutos. 30 dias. Durante 30 dias ela vai ficar descansando para sair a água, né? Tá. Quando completa 30 dias certinho, a gente começa o processo que é a tiragem da massa, que é essa massa aqui, ó. A gente tira, corta, vou mostrar para vocês, a gente corta a andiroba e vai ficar assim. E a gente pega a colher e tira uma por uma para formar as massas. Depois de formado as massas, a gente coloca num recipiente de alumínio, coloca as vasilhas e daí ela vai descer. Não vamos dizer que ela vai descer só de uma vez, aí é um processo mais longuinho. Entre 1 mês, 2 meses, ela cai gota por gota aqui. Daqui, a gente coa. Ela cai logo assim escura. Tem o processo da borra dela também, que fica assim, ó. Nesse processo a gente vai coar. E ela vai ficar assim, bem transparente. Com essa massa aqui, a gente faz o sabonete, esfoliante, creme hidratante para a pele. E aí, aqui, olha, ela tá diferente. Uma vez por ano, por causa do clima, acontece esse processo dela cair verde. Mas, geralmente, ela é amarela. Mas tem esse verde e pode ser um meio para marrom, mais amarronzado, conforme o clima e a andiroba. Então, aqui, olha, é a árvore da andiroba, tá? E é esse o processo que a gente faz, em torno de 4, 5 meses para poder tirar o nosso querido óleo, tá? E a andiroba, ela é anti-inflamatório, você bateu, pode passar, que é muito bom para a baque, ela é muito bom para a garganta, e entre outros mais remédio e cosmético, né? Shampoo, o sabonete, o hidratante, esfoliante, toda tem a base da andiroba. E aqui tudo é puro, tá? Obrigada, gente. É isso aí. E aí, galera, aqui eu pedi para a Silvia também fazer uma demonstração, né, do trabalho dela já com a biojoia, porque a mulher faz tudo isso que vocês estão vendo aqui, né? Só que a gente vai focar um pouquinho na andiroba e um pouquinho na biojoia, tá? E aí pode seguir, amiga, pode ficar à vontade. Então, aqui a gente tem o miriti, esse aqui é o jupati e esse aqui é o tucumã. E várias sementes de açaí. Eu vou fazer uma pulseirinha bem simples para vocês verem, tá bom? Vou começar. Primeiro eu vou tirar 70, 80 centímetros de fio. Esse fio aqui é fio de cera. Vou fazer colorida. Essas daqui são as sementes de açaí. O açaí a gente também tem um processo que é... Logo a gente bate aquele açaí, né? Maravilhoso, tira, né? E daí a gente aproveita as sementes, né? Que são para fazer as biojoias. A gente lava, seca o caroço do açaí. E daí vem o processo de lixagem. E por fim, quando a gente quer deixar ele no natural, a gente só faz furar, né? Que é 1 a 1 que a gente fura. E se a gente quer fazer ele colorido, a gente tinge ele. Vai ter outro processo que é o cozimento, né? E o tingimento. Eles ficam lindos. Vocês querem que eu faça bem devagarzinho? Esse aqui é o primeiro ponto de macramê. Que o macramê ele tem de 1 a 100 tipos de nós, né? O macramê nada mais que é nó, só nó. E vocês me desculpem que eu falo demais. Alguém quer tentar? Eu vou fazer bem devagarzinho, ó. A gente faz o X e pega a perninha do X por baixo. Aí do outro lado, o X
e a perninha do X por baixo e sobe. Ó. E aí forma, viu? Não pode ser só para um lado, se vocês quiserem fazer esse pontinho. Agora, se vocês quiserem fazer um ponto só para um lado, ele roda, entendeu? Eu vou explicar para vocês aqui. Dido, vou fazer só para um lado. Ó, ele vai mudar o ponto. Tá só para um lado, ele vai começar a rodar. Ele vai fazer um espiral. Vai fazer o nó certo. Olha, para vocês verem como mudou, olha. Tá vendo? Ele fica todo... Pode vir em perto, ó. Viu? Desse aqui, ó. Fica espiral, entendeu? Então, são nós, só muda, né, o jeito que a gente faz. Ó. Aí, como faz só para um lado, ela vai mudar totalmente o tipo dela, vai ficar diferente, 2 trançados. Aí, volta ao normal. Ó. Pra cá, pra cá. E é isso, gente. E é tudo isso. Exatamente, né, Regina? É só isso. É tudo isso. Tu vai. Começa daqui pra cá, daqui pra Assim, cá. então, Isso. faz o X. Tá. O X, tá aqui Aí o tem X, que passar né? isso pra cá pra baixo. Passa nesse aqui. Ó, já me embolei todo. Não, E relaxa. aí... Tem que passar ele pra... E agora? Pro outro lado. Não, pode ser do mesmo lado. Se tu tiver, decide qual ponto tu vai fazer. Se é só de um, só sai de 2. Bom dia mais uma vez. Aqui assim, ó, aqui dentro da ilha tem alguns serviços públicos, né, que são importantes também de destacar para vocês, tá? A gente vai passar ali em frente, tem a escola aqui desse Igarapé, né? São 2 escolas que atendem a ilha, tá? Uma aqui nesse furo, né, no Igarapé do Cumbu, e a outra no Igarapé do Periquitaquara. A ensino fundamental 1, tá? Quem faz ensino médio ou fundamental 2 tem que atravessar para Belém, né? E aí esse serviço ele é oferecido de transporte, no caso, pela prefeitura, tá? Então, tem as lanchas, né, que são contratadas através de licitação, e aí já fazem esse percurso. Só que assim, a ilha é muito grande, né? Aí eu ficava pensando antes, cara, como é que eles vão buscar, aluno por aluno em cada trecho aqui da ilha? Só que não, é como se fossem ônibus mesmo, né? Então cada lancha atende um igarapé ou um furo específico, tá? Bem ali, ó, naquele trapiche azul, é o trapiche da escolinha, beleza? Ainda não consegui conversar com a diretora para a gente parar para vocês verem a escola. Ainda não, mas eu espero conseguir agora no segundo semestre, que eu acho muito interessante essa paradinha aí, tá? Eu não lembro se a gente já passou ou vai passar ainda, mas também tem o posto de saúde, né? Que na verdade é o Saúde da Família, tá? Lá na praça agora tinham 2 agentes de saúde, né? E aí eu fui perguntar para eles se eles eram daqui. Eles eram de Belém, só que estavam prestando atendimento ali na praça, né? E aí eu fui perguntar para eles quem era responsável. Porque assim, aqui na nossa cidade, a gente é dividido em distritos administrativos, né? Então, quem é responsável pela Ilha do Cumbu, apesar de estar mais próxima de Belém, é o pessoal de Outeiro, que é de outra ilha, né? Que também gerencia a ilha de Cotijuba, tá? E aí é meio complicado porque, cara, aqui é atendimento básico, né? Então, tudo que é mais urgente ou de emergência tem que atravessar para Belém, né? E tem um detalhe, aqui não tem ambulância, tá? Quem faz esse transporte são os nossos amigos aqui das lanchas, né? Dos grupos que ele tem de WhatsApp. Precisou de algum atendimento de saúde mais grave, né? Mais sério, aí chama eles, tá? A Nena, para vocês terem uma ideia, quando ela começou, ela fazia os chocolates na casa dela mesmo, né? Semelhante ao que a Silvia faz hoje, né? Então a casa dela era só aquele cômodo. Aí o negócio cresceu tanto, deu tão certo que ela teve que aumentar, né? E aí hoje esse aqui é um dos pontos mais conhecidos, de fato, aqui da Ilha do Cumbu, né? Mais visitados, como vocês podem ver, tá lotado hoje, né? Se vocês vierem de fim de semana, dia de semana normal também o fluxo é bem intenso, né? E aí assim, como é que vai funcionar? Eu vou levar vocês no museu que tem aqui atrás, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho dessa história dela. Depois a gente vai para a lojinha, para vocês poderem adquirir, né, os produtos, enfim, ou não. E
se tiver acontecendo lá a degustação do brigadeiro e do doce de cupuaçu, tá bom? Quem quiser tomar um café, comer um brigadeiro, comer um bolo, do lado ali tem a cafeteria, tá? Então a gente vai demorar aqui mais ou menos uns 30, 45 minutinhos, tá bom? Podem me seguir aqui, por favor. Né, que quando a dona Nena começou a crescer um pouquinho mais a produção dela, ela resolveu criar, né? Isso aqui era a antiga loja e aí teve que aumentar, mudou para o lado, né? E aí assim, aqui vai contar um pouquinho da história dela, né, da dona Nena. Como vocês podem ver, ela é muito famosa, né? Aqui atrás tem alguns registros de algumas visitas, né, que estiveram aqui, enfim, né, presidenciais dentro desse processo aí da dona Nena de venda, né, do produto dela, vamos dizer assim, e de divulgação, teve uma pessoa que foi muito importante, que é esse rapaz aqui, né, que é o Thiago Castanho, que é um dos chefes conhecidíssimos aqui na nossa cidade, né, que começou a levar esse trabalho dela de fato para fora, né, começou a dar visibilidade para aquilo que ela tinha, né. E, cara, sinceramente, depois que o Brasil começou a conhecer esse chocolate que é produzido aqui, né, a vida da dona Nena foi totalmente transformada de fato, né? Mas graças a Deus ela manteve aqui a produção local, artesanal, né? O cacau que ela produz é aqui atrás mesmo no quintal, né? A gente não vai ter como ter acesso a essa trilha, mas assim, é tudo feito de forma artesanal, tá? Processo de fermentação, processo de secagem, torragem, enfim, tudo que vocês possam imaginar, tá? Aqui tem alguns, esses potinhos aqui representam, na verdade, o grau de pureza do cacau que ela trabalha aqui, né, do chocolate, na verdade. Tá? Então esse aqui é o 100%, né, 88, 75 e 64. Esse 64 é em homenagem à dona Nena, né, que foi um chocolate especial que eles criaram porque faz referência à data do ano ao ano, né, que ela nasceu, que é 1964, tá? Assim, vamos lá, quem gosta de chocolate, muito, muito, muito mesmo, né, vai adorar o 100%, tá? Agora, assim, ele é um pouquinho mais amargo, né, mais forte, né, então, geralmente, o que o pessoal mais gosta é o da dona Nena, que é de 64, que é um pouquinho mais fraquinho, tá? É importante, essa menina vai fazer a explicação lá, mas, assim, eles não trabalham com adição de glúten, se eu não me engano, né? É tudo bem natural mesmo, tá? E aí vamos entrar do ladinho aqui, que vocês vão ver um pouquinho da linha de produção deles, e depois a gente entra na loja, tá bom? Então todo o processo, de fato, é feito aqui, tá? Não sai nada daqui do território dela. Bom dia, mano, tudo bom? Essa aqui é a dona Nena, tá? Exatamente. Eles falam do trabalho todo dia, praticamente. E é isso. Aí agora a gente pode entrar com eles na lojinha aí, mano, por favor. Bom, aqui eu tenho o brigadeiro da floresta com massa de cacau e nibs. Esse brigadeiro é a primeira receita, uma das primeiras receitas da dona Nena, no qual ela conseguiu aproveitar o cacau 100% e, posteriormente, ela investiu em outro tipo de doce, que seria zero lactose, que seria o doce de cupuaçu, que é polpa e açúcar orgânico somente. E aqui, ela mais recente, que ela criou a linha refinado de chocolate, que seria do 55% ao 100% cacau. Também zero lactose, todos eles. E essa é a linha dela, a marca dela é Filha do Combu. Já mandei no grupo aí para vocês o cardápio, tá? A gente está indo pro restaurante, né? E aí, se vocês puderem já ir
escolhendo, né, adiantando aí que vocês vão pedir, tá? Porque como hoje é sábado, né, então provavelmente, apesar de que tá reservado lá pra gente, mas deve ter outras pessoas, né? E aí é o seguinte, geralmente os pratos que ficam prontos mais rápidos são o que no cardápio tá como prato kids, né? Mas é um prato executivo, tá? E quando tem grupo, né, casal ou trio, eu geralmente recomendo filhotes, né? Ou grupo grande, tambaqui, tá? O tambaqui ele vem assado, ele é grande, então dá para muita gente, tá? Basicamente isso, né? Se tiver em dupla aí um filhotezinho assado na brasa, é bom, entendeu? Ou o filhote ao molho tucupi com arroz paraense, também dá legal, tá? É basicamente isso. E aí assim, a gente vai tá saindo aqui do Igarapé do Cumbu, né? Nós vamos voltar para o Rio Guamá. A gente entra no Furo da Paciência e depois no Periquitaquara, tá? Só para vocês terem ideia. E aí quando a gente for chegando nesses locais, eu vou dizer onde é cada um, tá bom? É isso. Vai abrir assim. Então, pessoal, vamos lá. Nós saímos do Igarapé do Cumbu, né? Atravessamos ali de novo o Rio Guamá, entramos no Furo da Paciência e chegamos aqui no Furo do São Benedito, né? Então, esses locais que eu falei para vocês, todos eles fazem parte da Ilha do Cumbu ainda, né? E cada local desse tem uma comunidade, certo? Que obviamente a comunidade leva esse nome, né? O nome do Furo ou do Igarapé ou do Rio, tá? E aí a gente vai chegar nesse trecho aqui que tem um projeto importantíssimo, tá, de arte, né, arte urbana, que resolveram trazer para esse contexto aqui das ilhas. O que acontece? Esse projeto ele é chamado de Street River, né? O que é o Street River? São os grafites, né, feitos como tela, usado de tela aí as casas dos ribeirinhos. Tá? Então, tem um grafiteiro muito famoso aqui na nossa cidade, que é o Seba Tapajós, né, que ele lidera esse projeto, na verdade. Né? E o que ele faz? Todo final de ano ele junta aí alguns grafiteiros, né, do norte e do nordeste aqui do Brasil, traz essa galera para cá para fazer esse trabalho, tá, de arte, né? E assim, não só pela arte, mas também pela questão social. Por quê? A Ilha do Cumbu ela ainda não tem um sistema de abastecimento de água potável, né? Então, essas casas que são atendidas, eles também ganham um sistema de cisternas, né, para captar a água da chuva, obviamente para transformar ela numa água boa para consumo, tá? Basicamente isso, né? E aí cada ano ele vai atuando em um trecho diferente, tá? Da Ilha do Cumbu, né? Então ele já fez isso lá no Igarapé do Cumbu, já fez no Periquitaquara e agora esse ano de 2024 eles fizeram aqui nesse trecho, beleza? O que acontece? Quando a maré baixa aqui, tem um barranco que sobe bem ali no meio, né? Que o pessoal começou a dar o nome para esse espaço de prainha, tá? Então ele só acontece de fato quando a maré está baixa, né? A gente conseguiu pegar agora que a maré está chegando no limite mínimo dela aí, né? Daqui a pouco ela começa a subir e assim, geralmente quem vem para esse espaço é a galera um pouco mais elitizada, né? Porque eles têm a lancha, tem o jet ski, né? Então geralmente é quem vocês vão encontrar nesse local aí. Vamos lá, pessoal, aqui é o Igarapé do Periquitaquara, tá? O que acontece? Vocês já vão perceber a diferença, né, desse Igarapé para o Igarapé do Cumbu, porque aqui, de fato, tem muitas residências, né? 2 restaurantes, aquele da esquina ali, né, que a gente passou, que é o Boá, e o que a gente vai agora para almoçar, que é o Canto dos Pássaros, tá? Assim,
Eu gosto mais de vir para esse lado justamente porque é pouco movimentado, né? Então o banho de rio ele é mais tranquilo, tá? Os locais que a gente vai visitar daqui a pouco, após o almoço, ficam nesse braço aqui também, né? Nesse garapé. E assim, o restante da tarde é todo aqui, tá? Então a gente vai ter esse tempo aí para o almoço, vai ter tempo banho de rio. Depois vamos lá com as andirobeiras, né? As moças lá que fazem o material a partir da andiroba. E a gente finaliza no Charles, né? No Igara, para fazer uma trilha pequena, tá? De 1 quilômetro, mais ou menos assim, 5 minutinhos, tá? Para vocês só conhecerem algumas árvores que tem ali e o banho de cheiro, tá? Então essa é a programação. Agora é a hora de vocês botarem a roupa de banho, né? Como eu tinha orientado para trazer, tá? E ficarem à vontade, beleza? Vai ser só isso agora o restante da tarde, fechou? Tamo junto. E não esqueçam, por gentileza, quando a gente chegar lá no restaurante, sentou, já faz o pedido. Por favor, tá? Nós somos a AME, né? São Mulheres Extrativistas da Ilha do Combu, que a partir de uma conversa da professora Flávia da UEPA, com algumas mulheres daqui da ilha, se juntaram para que não se perdesse essa cultura que, como ele falou, já estava se perdendo, de fazer todo o processo da andiroba, até porque quem é a nossa professora tem 92 anos, a minha avó, tem a minha mãe, minha tia, que passa pra gente. Só que aí a gente não trabalhava com a andiroba. Então, a partir da associação que a gente começou a trabalhar com a andiroba. Então, a gente precisou o quê? Aprender a fazer todo o processo que elas passaram pra gente e a gente segue a risco tudo que elas falam pra gente. Então, aqui vocês estão vendo essa andiroba aqui, ela já está cozida, tem todo um processo. Mas essa que a gente mostra para vocês aqui, quando é para chegar aqui, é só as mulheres da AME que vão ver. A gente não mostra ao público, porque elas ensinaram pra gente que se tem uma mulher que está menstruada, ela não pode estar olhando esse processo. Se a mulher está grávida, não pode. Se tem um olho meio assim, que eu digo de seca-pimenteira, né? Uma energia meia não muito boa, não dá. E aí a gente já tem. E tem pessoas que dizem assim, Dani, a minha andiroba está acabando e eu preciso porque eu bebo. Eu falei, beleza, eu bebo se tiver com mel. Misturado, né? Eu ponho mel, já ponho um limãozinho, já mistura na água, já tomo. Tá começando a gripe, eu ponho um pinguinho de andiroba, ponho um pinguinho de mel, limão, pouquinho de água, mexo e tomo. Eu acho que alguém toma também. Tem gente que faz um chazinho, né? O seu Mário lá que gosta de fazer um chazinho assim. Qualquer dia eu vou trazer ele pra fazer um chazinho aqui pra gente. O seu Mário pega uma colher e bebe, assim, de andiroba. Eu digo, meu Deus, é porque é muito amargo, né? Tudo depende da andiroba, né? Às vezes a gente tem umas 3 basquetas de andiroba, cozinhou, beleza, chegou lá na hora, não saiu óleo. Não saiu óleo. Alguém que olhou. Tinha alguém mal-humorado, entendeu? Tinha alguém que passou por aqui e veio mal-humorado, porque a gente tem tudo... Aquela ali, que fica escondida bem ali, a Dona Maria, ela que é a profissional de estar lá mais amassando. Quando ela entra lá, ela entra, bom dia, meninas, como vocês estão, entendeu? Porque tem todo um... Não tem gente que conversa com a planta? Eu conversava, agora eu já não estou mais conversando com as plantas. Não tem mais assunto, né? Falei, não, eu tô fazendo outra coisa agora. Mas aí não conversa com as plantas, a tia Maria conversa com as massas lá, entendeu? E a gente entende assim que é tudo de uma energia. Por que a gente não gosta muito de que as pessoas fiquem
O que é muita gente para ver a nossa andiroba, para ver a massa, para ver quando tá lá ainda a matéria-prima tudinho lá quando a gente chega. Então a gente entende que quando tem muita energia que a gente não sabe, que é uma mistura, e tem umas que não vão sair legal. E não sai mesmo. Gente, quantas massas a gente não saiu mais o óleo? E a gente precisou colocar ali no sol e já saiu a manteiga. O óleo não saiu. Por quê? Não sabemos. Não sabe se é o clima. Porque, como eu digo, em 2023, o clima estava tão quente aqui na ilha. Não era só na ilha, né? Choveu bem pouco. Era o cacau, era o açaí. A andiroba não deu. A gente já trabalhava e produzia com o que a gente já tinha. Não conseguimos pegar. Esse ano, quando já choveu bem mais, porque a andiroba ela gosta muito mais de água. Pra gente fechar o nosso roteiro aí com chave de ouro, tá? Queria dizer primeiramente para vocês que eu amo vir nesse espaço, né? Um espaço que eu me sinto super bem, tá? É um ambiente acolhedor, familiar, né? Mais uma família aqui da Ilha do Cumbu que a gente descobriu, né, durante esse processo de elaboração do nosso roteiro e que com certeza não podia faltar, né, de vocês conhecerem, tá? O espaço que ele como é que eu posso dizer? Liderado, né, pelo Charles e pela Iracema. Se puder vir para cá, por favor, eu te agradeço. Né, que é o casal, os filhos também, né, fazem parte do projeto deles, tá? Ajudam de todas as formas que vocês possam imaginar, né? E é isso. Eu queria só que tu desse uma introdução para eles, assim, como foi que vocês começaram com esse trabalho, né? E até virar o que é hoje. Só isso. Então, pessoal, sejam bem-vindos na nossa casa, tá? Sempre eles trazem muitos paraenses, mas eu acho que hoje tem pessoas de outros estados aqui, né? Então, é muito bom a gente poder compartilhar um pouco da nossa história com vocês que vêm, né, de outras localidades, né, para visitar a gente aqui na ilha, tá? Então, a gente fica muito feliz em poder hoje contribuir, né, com essa história, né, compartilhando com vocês, né? São vocês que põem a gente para frente. Eu digo, são vocês que fazem a gente seguir, né? Porque se não tivesse quem escutasse a gente, jamais a gente estaria aqui, né? Recebendo muitas pessoas e compartilhando a nossa cultura, tá bom? Então, meu nome é Charles, tá, gente? Eu digo assim que hoje a gente é um espaço cultural de muitas histórias e até no meu nome tem história, tá? O meu nome não é Charles, o meu nome é Gerson, mas ninguém me conhece aqui na Ilha do Cumbu como Gerson, só como Charles mesmo, tá? Só me conhece como Gerson quando vai fazer um pix aí. Tá? Então, nós somos esse espaço cultural aqui na ilha, tá? Somos nativos da floresta, tanto eu como a minha esposa é de dentro da Ilha do Cumbu, ela nasceu e se criou aqui. Eu nasci e me criei numa outra comunidade próxima daqui da Ilha do Cumbu, tá? E há 6 anos a gente começou a trabalhar com turismo de base comunitária. Começamos a vender esses nossos artesanatos nas feiras na cidade, né? E quando a Ilha do Cumbu começou a ser visitada, as pessoas nos incentivaram a botar nossa mesinha na frente da nossa casa. E a gente começou, através de amigos, também a atrair esse público para cá. E hoje a gente foi percebendo que a gente não tinha só o artesanato para vender para o turista, né? A gente tem toda uma história, né? A gente tem muita coisa mesmo, né? Então a gente fomos agregando aqui a vivência do açaí, a vivência do chocolate, o banho de cheiro, a trilha na floresta, né? Uma trilha interpretativa, onde você vai conhecer um pouco sobre o solo, né? Sobre as plantas medicinais, sobre as lendas amazônicas, né? Agregamos também o café da manhã ribeirinho, a vivência da pesca do camarão. Agora a gente está agregando a vivência do mel, porque eu crio abelhas também, tá? E cada vez mais o público foi chegando, né? Depois começou a chegar o público para fazer yoga, né, para fazer spa, para fazer meditação. Então, a gente foi conquistando esse público aí, que era o público que a gente queria trabalhar mesmo, tá? Esse público ele nos faz bem, né, porque a gente veio de uma outra situação, né, que o público não era muito bom. E a gente teve que ir procurando os meios, né, pessoas foram nos ajudando e a gente chegou a essa conclusão. Hoje o Igar, eu digo assim, eu nunca viajei o mundo, mas o mundo vem até nós hoje, né? Hoje vem pessoas aqui de vários países
estado brasileiro, bem poucos ainda não vieram com a gente aqui, né? E cada vez que vocês vêm aqui com a gente é um motivo para a gente seguir, né? Então a gente percebe aqui que as pessoas estão, né? Eu tô sentindo uma energia muito boa em vocês, né? Que vocês estão bem aí, né? Um pouquinho cansado porque o dia é longo, né? Mas já presenciaram muitas coisas aqui dentro da nossa ilha, né? Então, sempre ele pede para me contar um pouquinho da história, como a gente começou, como a gente saiu de um trabalho para continuar nesse, para seguir nesse, né? Eu fui aqui dentro da Ilha do Combu o maior operador de motosserra, tá, gente? Derrubei muitas árvores centenárias aí, tá? 24 anos nessa profissão. Tenho 6 filhos só, tá? E tinha que sustentar meus 6 filhos, 5 mulheres e um menino, que é só o Pedro que tá ali, tá? E você sair de um trabalho que era certo para partir para outro que você não sabe que se vai dar certo ou não, é muito difícil, é muito complicado, né? Sempre eu tive vontade de sair, né, do trabalho que eu fazia, porque não fazia bem para mim, não fazia bem para a floresta, né? Que exemplo eu estava dando aí para os meus filhos, né? Então eu sempre teve essa vontade, mas só consegui quando uma pessoa teve a paciência de me escutar. Essa pessoa foi entender que eu não sabia só fazer aquele trabalho de derrubar a floresta, né? Eu sabia muito mais que isso, só não fazia os outros trabalhos, as outras atividades, porque não me dava lucro, né? Para mim aquilo nunca ia me dar renda, né? Então, quando as pessoas começaram a me incentivar, me levaram para me fazer cursos, me capacitar, eu fui me libertando de muita coisa. Hoje a gente fala que o conhecimento ele liberta, né? O conhecimento ele transforma a vida das pessoas, né? Então, hoje eu e a minha família a gente se sente dessa forma, né? Pessoas que se libertaram de muita escravidão, eu digo assim, a gente se sentia escravizado no trabalho que a gente fazia, mas não tinha força de sair daquele trabalho, né? Era um dinheiro, parece que era amaldiçoado, do jeito que entrava a gente não conseguia fazer nada, ele saía, né? E a gente não sabia no que gastava. Hoje a gente tem qualidade de vida, né? Hoje eu vivo 100% do turismo, né? A gente sente, né, que está inspirando mais pessoas nesse trabalho, né? Então, hoje, daqui para frente, eu digo, cada vez mais conscientizar pessoas, né, a cuidar de todo esse planeta, né, de toda essa natureza que nós temos, né, e mostrar para as pessoas o nosso potencial na floresta, né, fazer as pessoas mesmo que moram na ilha entenderem o quanto isso aqui é importante a gente manter, o quanto é importante a gente manter a nossa cultura, saber falar da nossa cultura, não ter vergonha, né. Hoje eu consigo conversar com vocês. Antes eu não conseguia, nem eu nem minha esposa. Hoje ela tem que estar me travando porque eu já falo muito, tá, gente? Então, ou eu ou ela estava escondido uma hora dessa, tá, gente? Então, o conhecimento ele vai fazendo isso com a gente, tá? A gente vai aprendendo a falar do que nós temos, né? Vamos aprendendo a contar nossa história, né? Somos descendentes de indígenas, né? É uma cultura que ficou muito para trás, né? Foi se perdendo e hoje a gente está resgatando muitas coisas, né, da nossa cultura que estavam se perdendo, inclusive o banho de cheiro, né, que ele vem de geração na nossa família, né, mas ao longo do tempo ele foi se perdendo, né. Então hoje aqui na Ilha do Combu, há 2 anos eu comecei a oferecer o banho de cheiro assim por um acaso, né, e quando eu vi estava vindo gente de muitos lugares, né, para conhecer o banho de cheiro e para tomar banho mesmo, né. Então a gente diz o banho é bom, mas a história que tem por trás disso é melhor ainda, né. Então a gente sente muita coisa boa, né, ao tomar esse banho, muita energia boa, né, é um banho de renovação. Digo, só o fato de você estar no meio da floresta, conectado, né, com as águas, com a floresta, com as pessoas que moram aqui dentro, né. Eu digo assim, o paraense ele tem uma energia muito boa, né. E você toma um banho de cheiro aqui com a gente, você volta com uma energia renovada. Quando ele tá com disponibilidade, né, obviamente, ele vem e mostra aqui para vocês como é que ele faz esse corte aqui, mostra aqui a seiva, né, no caso, descendo, ainda tem aqui o coletor, tá? Da seringueira, do látex, no caso, né? E aí, cara, isso aqui foi o que transformou Belém no que é hoje, né? A partir da Belle Époque. Então, assim, isso aqui foi muito importante, né, para o desenvolvimento da nossa cidade. Esse trabalho aqui, ele era todo feito pelos ribeirinhos, né? Enfim,
indígenas, escravos, né? Então, era essa galera que veio de fato habitar essa região para fazer esse trabalho. E aí o Charles ainda tem alguns exemplares e hoje eles usam esse látex aqui para trabalhar com artesanato. Tá? Então tem muita coisa aqui que é feita ainda, né, a partir do trabalho da seiva aqui, né, do látex, mas já para uma outra visão, no caso do artesanato. Tá? A gente vai seguir para cá agora, por gentileza. Vamos por aqui. Ai, não tá aqui. Achei. Isso aqui, ó, para quem não conhece, para quem nunca viu, só comeu a amêndoa, né? Isso aqui é o ouriço de castanha do Pará, tá? É castanha do Pará, viu, galera? A gente é bairrista. É do Pará, não é do Brasil, nem da Amazônia, é castanha do Pará. E aí, assim, cara, a castanheira ela é imensa, gigante. A gente não tem nenhum exemplar aqui, mas quando eu vi ela a primeira vez, eu achei muito semelhante a essa malmeira, né? Do tamanho, assim, de fato, que ela alcança, né? A altura. E aí, basicamente, isso aqui é para... A castanha do Pará é muito utilizada na nossa culinária, né? Então, tu vai encontrar doce, sorvete, tudo que tu possa imaginar a partir da castanha do Pará. É algum galho que tá caindo por aí, não é ninguém. É onça, né? Não esquente a cabeça, tá? E basicamente para alimentação deles mesmo, né? Então é para venda, comércio, enfim. E aqui a castanha vem toda aqui dentro, né? Para quem nunca viu, tá? O pessoal vem e corta, né? Com terçado, tira as castanhas e depois descasca ela para virar aquele que vocês provavelmente consomem pro sul e sudeste, tá? E o que acontece? Aqui dentro, quando tu joga água, né? Ou então quando acumula a água da chuva, eles fazem um chá, né? Que esse chá ele serve para algumas doenças, para ti, se eu não me engano, são doenças hepáticas, tá? Então tu consegue tomar esse chá, né? Para tratar essas doenças, tá? A água fica bem avermelhada e tal, então é justamente essa propriedade dela que eles utilizam ainda para isso, tá? Pode falar, mano, pode ficar à vontade. Isso daqui é o exemplo que ele falou da pecônia, né, para subir. Então, só para quem não sabe, né, ele pega a própria folha da cerezeira, coloca, aí o Paulinho vai fazer o teste de colocar no pé e subir, né? Então, essa daqui o Charles geralmente faz esse experimento, né? Ele tira na hora, faz. Então, isso daqui é algo que vai se decompor aqui depois, né? Então, é uma ferramenta aí muito prática, né, deles que eles fazem. Então, e é dessa forma que esse sistema aqui se mantém, né? Cai uma, aí derruba a outra e assim vai. Daqui a pouco a maré enche, abastece o açaí dá o fruto, a pipira vem e come. Então, esse ambiente que a gente está aqui é muito dinâmico, né? Então, é dessa forma que o ribeirinho se mantém aqui, né? Na Ilha do Cumbu e em várias outras regiões do nosso estado. E isso aqui era só para mostrar sobre como era a pecônia, tá bom? Aí a gente vai para essa outra árvore aqui, que ela é muito interessante, galera, muito mesmo. Essa aqui é a paxiúba. Eu vou fazer uma pequena introdução e aí o Flávio continua. Mas assim, essa árvore aqui, a principal utilidade dela dentro desse sistema todo, né, é o que? As casas antes aqui na nossa região, elas eram de madeira, né? Então, isso aqui servia para fazer as ripas, que uniam uma tábua na outra, né? Então, a maioria das ripas eram feitas dessa árvore aqui, porque ela é muito resistente, né? E se vocês verem aqui, os espinhos, os indígenas usavam isso aqui para descascar a mandioca, tá? Então, se vocês verem aqui, né, esses espinhos, eles serviam para isso, né? Para ralar, enfim, tá? Pode falar, mano, fica à vontade. Essa daqui, ela é conhecida popularmente como a árvore que anda, tá bom? Ela foi comprovada cientificamente que realmente ela anda, tá bom? E por que ela anda? Porque é o seguinte, normalmente o vegetal, ele procura luz, né? Ele vai crescendo, ele procura luz, ele procura um solo fértil, e aí ela vai lançando a raiz dela em direção à luz. Então ela realmente, ao longo do ano, se a gente for ver, ela vai andar cerca de milímetros, assim, né? Então, por isso que ela é conhecida como a árvore que anda, né? E aí, por exemplo, essa parte aqui dela espinhosa, ela era usada nos rituais indígenas, no caso para atingir a maioridade, né?
o ritual deles, porque eles eram índios guerreiros, né? Então, adolescente, eles pegavam, cortavam uma parte disso daqui e passavam nas costas, né? E aí, se a criança ou adolescente aguentasse a dor, então ele iria ter atingindo a maioridade, né? Então, isso daqui, por exemplo, ele é usado para fazer pau de chuva também, né? Que é um instrumento musical que a gente tem aqui na região. Então, essa daqui é uma palmeira também, tá? Tipo como se fosse uma saizeiro, só que ela tem essa questão dela tá jogando a raiz dela em direção à luz, né? E assim ela vai se deslocando devagarzinho, devagarzinho. Semana passada, a gente veio aqui, ela estava lá do outro lado, né? Agora ela já está aqui desse lado, né? Entendeu? E assim ela vai. Então... E aí, galera, assim, o Charles ele conta que tem uma lenda, né? Que é a lenda da Paxiúba. Tudo tem uma lenda aqui na região amazônica, né? Enfim. E aí o que acontece? Existe uma tribo indígena, né? Que um dos índios ele não caçava, né? E é o que dava mais prejuízo dentro dessa tribo. Só que teve uma vez que ele chegou lá ali onde eles se reúnem, né, com diversas caças. E aí o cacique foi perguntar para ele o que tinha acontecido. Ele disse que ele fez um instrumento dessa raiz, né, e com a música que ele tocava, ele encantou os animais que vieram até ele, que ele matou e levou, né? E aí, pô, ele falou isso pensando que o cacique ia ficar felizão, né? Só que não. O que o cacique fez? Transformou ele na Paxiúba, tá? E aí é por isso, e o cacique disse que ele só ia voltar a ser índio quando ele encontrasse a luz. Então é por isso que ela anda atrás das luzes. Beleza? Vamos seguindo aqui. Mano, ele tem uma samalmeira aqui. Ah, achei. Achei aqui. Só cuidado quando vocês forem pisar nessa parte. Isso. Ó, para quem está acostumado a ver as samalmeiras gigantescas, né, seculares, tem um exemplo do lado de vocês. Tem um exemplar do ladinho de vocês. Essa vem aqui, ó. Só que ela é uma baby ainda, tá? Ela só tá alta, né, mas ela não tá com aquele caule gigante, espécie, né, que a gente está acostumado a ver. Mas essa é uma samalmeira bem nova, né? E como é que a gente sabe? Tá? Por conta desses espinhos, né? É eles que definem essa questão de idade. E aquelas que a gente costuma ver, maiores, elas são centenárias de fato. A que tem lá na Dona Nena, né, os biólogos que passaram por ali, fizeram o estudo, eles dizem que ela tem quase 200 anos. Né? Então essas grandes mesmo, de fato, elas são bem centenárias, tá? E pra gente finalizar aqui, galera, a trilha, o Charles, ele é um dos ribeirinhos, né, que foi contemplado aí com um projeto, tá? Se eu não me engano é do Senar, que eles começaram a fazer são melipolicultores, né? Por quê? Eles produzem o mel a partir da abelha sem ferrão, tá? Se eu não me engano aqui na Ilha do Cumbu é a abelha uruçu amarela, né, que produz o mel, e assim, cara, o maior polinizador que existe dentro da natureza são as abelhas. Então, o fato delas existirem, né, para manter esse ecossistema vivo e se renovando é muito importante. Né? Então, por isso que eles implantaram esse sistema aqui dentro da floresta. Tá? E tem outro detalhe, o mel que é produzido por essas abelhas aqui, ele é um mel, como é que eu posso dizer? Medicinalmente falando, muito melhor que os demais. Por quê? Por conta desse sistema que ele está inserido, né? Porra, aqui tu tem diversas espécies, né, onde ele vai fazer a polinização. E aí imagina o mel que essa espécie produz. Tranquilo?